noite a todos, a paz de Cristo. Boa noite, meus irmãos. Muito bom estar com vocês nessa noite. Deus abençoe a cada um de vocês ricamente, abençoe seus familiares. Muito bom falar com vocês. Espero que estejam todos bem na medida do possível. E eu quero agora saudar a todos com o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: porque por amor de ti somos mortos todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Antes, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundeza, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz que passaríamos por tribulações, mas as tempestades irão passar e o amor de Cristo permanecerá. Ele está conosco todos os dias. Diante de tudo o que nós estamos passando, devemos sempre estar firmes na presença de Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro bem presente em todas as áreas de nossa vida. O importante é você saber que Deus, Ele está agindo em sua vida e também que Ele está cuidando de nós, né? Que Ele está orientando você em todas as áreas de sua vida. Que você seja forte, seja perseverante, tenha fé, creia que Deus irá te abençoar. Que possamos continuar firmes como igreja sempre, que possamos nos fortalecer todos os dias na palavra também e que possamos ser perseverantes, crer nas promessas que Deus tem para nós e em nossas vidas, né? As promessas que Ele nos deu, né? Que elas possam ser cumpridas em nossas vidas, que possamos crer nisso, né? E que Deus abençoe a todos nós. Também quero estar compartilhando com os irmãos um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, meus irmãos, eu também, em paralelo com esses versículos, eu queria compartilhar uma história de um vídeo que eu vi de um bêbado. Ele vinha caminhando no meio do trilho, dos trem, e de repente ele vinha cantando, com uma garrafa de pinga na mão, cantando, e de repente ele caiu no meio dos trilhos e ele se viu preso lá, um dos pés dele se prendeu lá no meio do trilho e ele não conseguia se soltar de jeito nenhum. Ele tentou de várias maneiras, não conseguiu, e de repente ele ouviu o barulho que o trem vinha vindo, ele entrou em desespero e começou a puxar o pé, tentar se desprender de todo jeito e não conseguia de maneira nenhuma. Aí de repente ele começou a clamar a Deus, fazer promessas, falou: Senhor, me ajude a eu sair daqui, que eu prometo que eu não vou mais parar, eu não vou mais beber, eu vou parar de beber, eu não vou mais xingar, não vou mais mexer com a mulher dos outros, eu não vou brigar com a minha mulher mais. E ali ele começou a prometer várias coisas para Deus.
E de repente o trem passou na frente do vídeo, a gente não via mais o bêbado. E depois que o trem passou, a gente viu o bêbado lá do outro lado da linha, assim, espantado, aquela cara de assustado, mas se sentindo aliviado. E ele ficou meio assim, de repente ele olhou para o céu e falou para Deus: "Ô Senhor, não precisa mais me ajudar não, que eu consegui me desprender só." E o que eu queria trazer com isso, né? Porque a gente às vezes ora, pede para Deus e a gente consegue as coisas, e não por palavra, mas com as atitudes da gente, a gente começa a achar que a gente conseguimos tudo sozinho, né? Depois que de tudo isso que a gente passamos, a gente vai voltar à nossa vida normal, trabalhar, estudar, passear, ir pro cinema, os jovens vão namorar, e a gente vai perceber que a gente esquecemos, né? A gente acaba esquecendo daquilo que Deus nos entregou, né? Das bênçãos que nós recebemos de Deus. E então por isso que a palavra pede para a gente orar sem cessar, se alegrar, regozijar-nos sempre com o Senhor, e que a gente possamos sempre ser grato a Deus por tudo, a cada amanhecer, a cada dia que a gente amanhecer bem, e quando a gente estiver bem, a gente agradecer a Deus por isso, reconhecer que Deus é conosco, né? Às vezes com as nossas atitudes a gente acaba fazendo que nem esse bêbado, né? Não precisa eu conseguir sozinho. A gente acaba com as nossas atitudes passar isso, né? Que a gente consegue as coisas sozinho pelos esforços da gente, por mérito nosso. E é isso que eu queria estar passando para os irmãos. Amém. Também eu queria aproveitar e fazer uma oração para a gente agradecer a Deus por tudo. Grandioso Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu quero te louvar, te engrandecer, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todo mal, Senhor, tem nos guardado dessa praga que assola o mundo, Senhor. Também, Senhor, queremos estar intercedendo por essas pessoas, Senhor, que encontram, Senhor, com essa praga, Senhor, necessitando de uma cura, de um milagre, Senhor, não só dessa doença, mas de muitas outras, Senhor, que as pessoas estão precisando, Senhor, neste momento de um milagre, que o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada um, Senhor, que a sua vontade seja feita, Senhor. É em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, na continuidade desse culto. Sedes perseverantes e tenham forças em Deus. Amém. Para ofertar e dizimar, procure fazer transferências online para evitar ter que sair nesse período. Seguem os dados bancários da igreja local. Comunidade da Igreja de Deus, CNPJ 36 444 437/0001, dígito 61. O banco é o Itaú, agência 1684, conta 46220, dígito 1. Graça e paz, irmãos, boa noite. É com prazer que eu e a Cíntia viemos informar vocês que vamos ter o nosso primeiro encontro de casais de 2020, né? Com pandemia ou sem pandemia, ia acontecer. Pena que não vai ser em comunhão com vocês lá na igreja, né? Que é muito gostoso, é prazeroso, né? Mas fazer o quê, né? E espero que vocês lembrem do dia 20... No dia 27 agora 27. do 6,
às 19 horas, vai ser online no canal da igreja. E o nosso pastor convidado, palestrante, vai ser o pastor Francisco de Marcilac. Tá preparando uma mensagem com muito carinho para vocês. A gente também tá preparando uma música, né? Vamos cantar uma música em coral. Não só nós, né? Vai ter mais pessoas aí. São vários casais que estão participando desse coral. E eu queria pedir para você que fez aniversário de casamento de janeiro até o mês de junho, que entre em contato comigo e passe a data para mim, que a gente quer falar com carinho para vocês no dia, tá bom? Eu espero que todos estejam lá conosco, assistindo, prestigiando e abençoando seus relacionamentos. Manda um like, né? Fazer igual os caras, manda um like. Legal? Uma boa noite, irmãos. Deus abençoe vocês todos. Um bom domingo e uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Graça e paz, povo de Deus. Espero que os irmãos estejam bem. Aqui nós estamos em mais um momento de poder parabenizar os irmãos que estarão completando mais um ano de vida nesses próximos dias do mês de junho. E gostaria de parabenizar, né, o irmão Astério Davi Jimenez Alderete, irmã Vera Lúcia de Carvalho, a irmã Aline Oliveira Coppe, a irmã Dinoélia Oliveira Barbosa, o irmão Leonardo Coppe e a irmã Florisa Fernandes Nascimento. Eu separei aqui um salmo para poder louvar a Deus pela vida deles e também deixar uma pequena reflexão para a vida de cada um dos irmãos. Diz assim lá no Salmo 145, dos versículos 1 ao 3. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Que os irmãos possam refletir sobre isso, exaltar a Deus, louvar a Deus por tudo que que Deus tem feito na vida dos irmãos até aqui. Agradecer por mais este ano de vida e que nos próximos dias que a confiança ainda sempre esteja no Senhor, mesmo nesses momentos difíceis que temos passado até aqui, mas saber que o Senhor, nosso Deus, tem nos guardado e também tem dado também mais um ano de vida para a vida dos irmãos. Deus abençoe meus irmãos e de coração que cada vez mais o Senhor Deus esteja animando, fortalecendo a vida dos irmãos e que continue perseverantes no caminho do Senhor. Até aqui Ele tem guardado, até aqui Ele tem nos cuidado. Eu gostaria de fazer uma oração também para que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos. Senhor Deus amado Pai, agradeço a Ti, Senhor, por este momento de parabenizar pela vida dos irmãos que estarão completando mais um ano de vida. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Continue fortalecendo, dando ânimo, a saúde também, ó Pai, dos meus irmãos. E que neste ano, ó Pai, que estarão completando mais um ano de vida, eles possam, Pai, sempre lembrar e exaltar a Ti e engrandecer a Ti, porque o Senhor é grande e muito digno de ser louvado. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido a fortaleza, ó Pai, a rocha firme na vida deles. Abençoe-os, ó Pai, em nome de Jesus, e que essa data ela possa ainda se repetir conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado, meus irmãos, e que o Espírito Santo de Deus possa estar fluindo cada vez mais na vida de todos. Amém? Quando abatido estou e não sinto que estás ao redor, Senhor, e tenho pena de mim, sem saber que essas provações vêm de ti. Se pelo fogo eu passar, assim como o olho serei,
noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça, a paz esteja com todos. Mais uma semana se passou, estamos iniciando outra. Eu gostaria que todos olhassem os que estão inscritos no grupo de intercessão, pelas pessoas que nos pedem para orar, mas eu quero mencionar algumas que estão também na lista, mas seria pelo pai da irmã Eliane, a avó da irmã Cíntia, o pastor Harry Novatsky, a irmã Elineusa, aquele menino que foi operado na língua, Gustavo, o irmão da nossa irmã Sandra e a sua cunhada, o irmão Zé, que está também se recuperando, está ali com a filha dele, a mãe do pastor Stanley, também devemos sempre lembrar dela, a irmã Matilde, a mãe da nossa irmã Ana Santana, e do sobrinho da irmã Ana, que chama Guilherme. Vamos estar orando, e todos aqueles que nos pedem, e vamos orar uns pelos outros. Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Eu tenho um texto da Palavra de Deus no Salmo 46, salmo muito bonito. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os mares se abalem no seio dos mares. Senhor nosso Deus, nesse dia nós estamos orando também por essas pessoas mencionadas e também todos esses que estão inscritos aqui nesse livro. Nós pedimos que o Senhor estenda a tua mão e os abençoe. Senhor, nós confiamos e nos alegramos que o Senhor tem restabelecido muitos daqueles que nós temos orado e colocado diante de ti. Queremos te agradecer pela melhora do irmão Luciano, a de Osasco, e também do irmão Zé. Queremos pedir que o Senhor abençoe também o pai da irmã Eliane, o irmão da irmã Sandra, também o pastor Harry, que na sua avançada idade ele possa ter o teu socorro. Pedimos que o Senhor também abençoe a igreja e que logo logo nós possamos voltar para cultuar aqui na tua casa de oração. Estas bênçãos nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Mais um domingo nós estamos aqui juntos e estou muito feliz com essa semana que passou. Deus tem abençoado a nossa casa, Deus tem nos dado alegria através da palavra dele. Deus tem agido na vida de alguns irmãos, curando, restaurando, e creio que essa semana não será diferente. Lógico que temos as dificuldades, sim, mas temos com certeza a vitória em Cristo Jesus. Nesse momento, antes da palavra, vamos ter um momento de oração. Curva a sua cabeça onde você estiver aí, convide quem está do seu lado para junto com a gente orar a Deus e pedir a direção através da palavra dele. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por este dia, por esta oportunidade. Muito obrigado a Deus pelo teu amor, teu carinho,
e pelo cuidado com as famílias da nossa igreja, com cada um de nós, ó Pai. Abençoa aqueles que precisam de cura, de restauração, de libertação, mas principalmente aqueles que precisam de salvação eterna, que o Senhor alcance essas pessoas em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, vamos agora ter o nosso momento da palavra. Eu ia esquecer. Você que tem apoiado esta obra, esse ministério, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Você que tem colaborado de qualquer forma, doando alimento, né? Ajudando em oração, ajudando com as suas finanças, Deus abençoa a sua casa. Creia nisso, creia na provisão de Deus na sua vida. E aqui o nosso muito obrigado em nome de Jesus. Agora sim, vamos então ler a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 8. Aqui embaixo vai estar passando. Você pode acompanhar a leitura aqui pelo monitor, se você não tiver a sua Bíblia aí. Mas agora nós vamos ter o nosso momento da palavra, ok? Vamos ler então a partir do verso 6 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esse texto aqui, já falei sobre ele, mas no momento que nós vivemos, nós precisamos estar preparados para o grande dia que o Senhor nos chamar, ou o grande dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo aqui estava convicto do que ele tinha cumprido. E por isso eu coloquei o tema da mensagem de hoje: há uma coroa reservada para você. Agora a questão é se você crê nessa coroa que está reservada para você. Porque ter uma coroa reservada é uma função qual Deus, por meio de Jesus Cristo, deixou para nós através da morte de Cristo na cruz. Cristo conquistou a vida eterna para nós. Em troca de uma coroa de espinho, nos dá uma coroa de glória. Mas a questão é se nós estamos preparados para receber essa coroa, ou até mesmo se nós estamos aptos para receber. Estar de acordo com a vontade de Deus, se nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo, se nós vivemos de acordo com a vontade dele. E aí surge a pergunta: se você está convicto de que essa coroa está reservada para você. Você só vai ter essa certeza se você entregar sua vida para Jesus e colocar ela nas mãos do Cristo e viver para a glória dele. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele, antes de chegar nessas palavras, ele dá conselhos a Timóteo, o jovem pastor, o qual ele instrui a Timóteo a pregar a palavra de Deus, quer no tempo oportuno ou não, porque chegaria um momento onde as pessoas buscariam mestres para si mesmo por causa da cobiça delas mesmas. E chegaria o tempo que esses mestres iriam falar coisas para as pessoas que causariam coceiras no ouvido dessas pessoas, porque certamente era o que elas queriam ouvir. E nos dias de hoje, também, em meio a tudo esse caos que nós vivemos no mundo todo, as pessoas certamente estão atrás de palavras que elas querem ouvir. Mas a palavra de Deus muitas das vezes não é o que nós queremos ouvir. A palavra de Deus, ela vem contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra as nossas cobiças,
E por isso, muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. E nós, como seres humanos, temos essa tendência de não querer ouvir a instrução de Deus para que a gente mude de vida, mude de caráter, mude a personalidade. Nós queremos ouvir que as bênçãos do Senhor é sobre nós, que Deus é com a gente, que nada vai nos faltar, mas, no entanto, a palavra de Deus, ela serve para nos instruir, para nos encorajar, para nos reeducar, tanto moralmente ou espiritualmente. A palavra de Deus, ela serve para que a nossa conduta aqui na terra esteja de acordo com a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo contra esses falsos mestres e sobre essas pessoas que gostariam de ouvir coisas boas. E aí Paulo fala a Timóteo: ó Timóteo, apenas seja sóbrio, e também pregue a palavra, tá? E aí então ele diz: suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o seu ministério. E aí entramos no texto: porque quanto a mim, eu já estou para ser oferecido como libação. O apóstolo Paulo, ele mostra para Timóteo que ele já está partindo, está prestes a ser decapitado, o seu sangue iria escorrer no chão, assim como ele usa aqui a ilustração como ele seria oferecido como libação, que era a oferta que derramava o vinho, que se oferecia o vinho, né? Mas o vinho como oferta. E aí então ele diz: olha, quanto a mim, já estou oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. E aí eu entendo que nós, como seres humanos, muitas das vezes, apesar de dizermos que somos cristãos, apesar de dizermos que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que a nossa vida é dele, nós muitas das vezes não queremos ser oferecido. Até então, tem um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo vai falar aos romanos para eles apresentar o corpo dele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muitas das vezes nós não queremos apresentar os nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus. Nós não queremos fazer nenhum tipo de sacrifício para Deus. Mas eu quero que você entenda que eu não estou falando sobre sacrifício de matar animais, sacrifício de pagar pecados ou pagar penitência, tá? Não é isso. O que eu estou querendo falar, que você entenda, é que muitas das vezes nós não queremos sair do nosso conforto e gastar tempo para saber o que Deus quer conosco. Nós não queremos sair do nosso conforto para, muitas das vezes, gastar tempo orando, gastar tempo lendo a Bíblia, ou até mesmo ajudando algum irmão, porque isso se torna um sacrifício. Muitas das vezes, até muitas pessoas não gostam, né? Ou não querem participar de uma escola bíblica pela manhã, porque é um grande sacrifício acordar 9 horas da manhã. No entanto, a escola bíblica é 9h30, ou ela não quer acordar mais cedo, e quando chega o horário, ela está lá dormindo, então para ela já é um sacrifício. Então o apóstolo Paulo fala: olha, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Ou seja, através do nosso corpo, através das nossas obras, das nossas atitudes, mesmo contra a nossa vontade, isso é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Está sempre disposto. E aí ele fala para Timóteo: olha, eu já estou perto de morrer, mas apesar de já estar perto de morrer, eu tenho algumas convicções, e essas convicções que eu quero compartilhar com vocês. Mas voltando ao tema da mensagem, de que há uma coroa reservada para você, e se você tem convicção de que essa coroa está lá esperando você, aí eu separei aqui alguns pontos que é necessário para receber a coroa, e nós vamos ver aqui no texto que o apóstolo Paulo ele coloca para nós. E ele diz assim: olha, em primeiro lugar, eu combati o bom combate.
Combater o bom combate, se você conhece um pouco da história de Paulo, você vai ver que ele experimentou, né, a fugir, né? Ele experimentou pedradas, ele experimentou naufrágio, ele experimentou picada de serpente, ele experimentou a calúnia, ele experimentou prisão. Então Paulo, ele fala que eu combati um bom combate, mas esse bom combate foi em prol do Evangelho. E não existe melhor combate do que você usar as armas de Deus ao seu favor. O apóstolo Paulo não está falando aqui de um combate físico, ele não lutou com ninguém, ele não bateu fisicamente ninguém, mas ele sim combateu um bom combate para com Deus na sua vida. Olha, se você for também parar para pensar, Jesus Cristo combateu um bom combate para nós. Ele venceu a morte, correto? Então, até ele vencer a morte, ele combateu um bom combate. Ele sofreu a calúnia dos fariseus, dos saduceus. Ele foi maltratado, foi expulso. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi cuspido no seu rosto. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado no deserto, como você sabe, 40 dias, quando deu fome. Ele foi tentado após esses 40 dias. E aí então, você pode ver que Jesus Cristo venceu, ele combateu um bom combate ao nosso favor para nos dar a salvação eterna. E aí eu vejo algo muito lindo aqui, que Jesus Cristo aceitou uma coroa de espinho para nos dar uma coroa de glória. Jesus Cristo combateu um bom combate e sofreu a nosso favor para nos dar essa mesma coroa que o apóstolo Paulo tinha convicção. Mas tudo por causa desse bom combate. Olha, é necessário que aquele que se entrega a Jesus Cristo, ele tenha um bom combate aqui na terra. Ele tenha as suas lutas, ele tenha as suas dificuldades, ele tenha os seus desafios, mas o mais importante de tudo isso é ele perseverar e ter a convicção de que tudo isso vai passar e ali na frente essa coroa vai estar reservada para ele. Porque ele perseverou, ele lutou, ele combateu, mas confiante na obra de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, no capítulo anterior, olha só, no capítulo 2 de Timóteo, o que Paulo fala a Timóteo sobre estar engajado no ministério de Jesus Cristo. Veja só, capítulo 2, verso 3, diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta terra, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Veja que mais uma vez o apóstolo Paulo chama a atenção do Timóteo, isso a gente pode trazer para a gente, né, para os nossos dias, para que a gente lute, né, como um atleta de Cristo, como um bom soldado de Cristo, aquele que foi arregimentado pelo Senhor. O apóstolo Paulo fala, olha, esse camarada, ele não pode estar envolvido com o negócio deste mundo, tá? E ele deve lutar com as ferramentas necessárias que um atleta usa. Ou seja, se ele está falando sobre o atleta romano, a gente pode entender que há regras nas Olimpíadas romanas, e essas regras devem ser observadas e executadas. Caso contrário, ele é desqualificado, ele é, expulso da competição. E o apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, olha, Timóteo, eu combati um bom combate. Dá a entender que ele falou, eu usei tudo aquilo que era necessário dentro das regras que Deus tinha colocado para mim lutar, eu executei com êxito. Então, a pergunta é, o que é preciso para receber a coroa? Em primeiro lugar, lógico, a salvação, porque isso Cristo nos dá quando nós entregamos a vida para Ele. Mas há algo que a gente precisa fazer, que é combater o bom combate.
é combater, estar sempre disposto a lutar, estar sempre perseverante, combater os desafios do nosso dia a dia que vem contra nós, e a gente persevera um dia e no outro dia vai vir os desafios ou não, as lutas ou não, e o mais importante é combater. Você não pode entrar numa guerra e ficar parado, você não pode entrar numa guerra e ficar sentado, tomando Coca-Cola ou tomando café. Não, você entra numa guerra para lutar, para batalhar, mesmo que você não pegue em armas, mesmo que você não pegue em armas físicas. Você e eu, nós estamos em uma guerra espiritual, mas o mais importante é que Cristo nos deu a vitória, né? Lembra do texto que nós lemos outro dia? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Coríntios, Paulo fala sobre a vitória que Cristo nos dá, vencendo a morte na cruz. Mas esse bom combate, quando o apóstolo Paulo fala que combateu o bom combate, dá a entender que ele teve prazer em lutar, porque ele fala, é um bom combate, eu combati um bom combate. Então, nós, como os discípulos de Jesus, servos do Deus Altíssimo, nós também devemos combater um bom combate, ter uma boa disposição. E eu quero dizer para você que quer herdar essa coroa da vida, ela já está lá reservada, mas você precisa combater um bom combate. Todos os dias, se vierem lutas, se vierem dificuldades, você vai conseguir vencer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, se o apóstolo Paulo, como ser humano igual eu e você, pôde dizer, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso passar escassez, mas eu vou conseguir passar, porque Cristo me fortalece. Eu posso ter abundância em todas as coisas, porque Deus me fortalece. Então, independente da situação que você estiver, você vai conseguir vencer, porque Cristo é que te dará forças. Mas você precisa lutar, você precisa combater um bom combate, né? Um bom combate é aquele combate onde há vários espectadores e eles ficam lá aplaudindo a cada golpe, a cada situação da luta. Mas a nossa luta não é física, né? A nossa luta, ela é contra os principados e as potestades. Mas eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo, ele diz aos Coríntios, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, ou em algumas versões está sofismas, que é pensamentos, né? Então veja que combater o bom combate não é necessariamente fisicamente. Não é combater fisicamente, você tomar um tapa e dar outro tapa, você ser agredido e agredir de volta. Não, o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, as dificuldades vinham até ele e ele sempre, através de Deus, tinha recursos para sobressair sobre as adversidades. Então, combata um bom combate como um primeiro ponto para que você consiga aí receber essa coroa da vida. Ela está lá reservada para você, ela está lá reservada para mim, reservada para nós, mas é necessário que a gente chegue lá. O nosso Senhor Jesus Cristo diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Se você não se esforçar no reino de Deus, se você não lutar, se você não perseverar, a coroa vai estar lá, mas você vai ter desistido. É como se o prêmio está ali à espera de você, já é seu o prêmio, mas você precisa combater um bom combate. Então, nesta semana, eu quero que você erga sua cabeça como servo de Deus e combata, que você saia verdadeiramente da situação que você está agora, combatendo um bom combate, sabendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode passar por essa dificuldade, porque é Deus que está te fortalecendo. Você pode passar por essa enfermidade, porque é Deus que está te fortalecendo. Você pode passar por diversas situações, porque é Deus que está te fortalecendo. Mas eu quero que você entenda que Deus, através da vontade permissiva dele, pode colocar nós nessas situações. Pode permitir que nós nos achegamos a tal ponto de depender 100% dele, ok? Então, em primeiro lugar,
combata o bom combate como o apóstolo Paulo fez. Em segundo lugar, é interessante que o apóstolo Tiago, ele diz: bem-aventurado aqueles que perseveram na tribulação. Bem-aventurado aqueles que perseveram ou que suportam as aflições de tal maneira que no final eles vão herdar a coroa da vida. Quer ver isso? Está lá em Tiago 1. Abra sua Bíblia no capítulo 1 de Tiago. Verso 12. Olha só, é interessante esse texto aqui que diz assim, ó, capítulo 1 de Tiago, verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tá? Isso aqui é bem interessante, porque a Bíblia fala de um homem perseverante, um homem que passa por dificuldades, mas em todo tempo ele persevera, ele suporta, né? Ele tem estrutura para passar por aquelas dificuldades. Então ele diz: olha, depois de ter passado vai ter um brinde. Qual que é o brinde? É a coroa. Eu vou ler de novo, ó. Depois, ó, de ter, a parte B, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tá? Então, o suporte que Deus nos dá para suportar essas dificuldades vai fazer com que ali na frente nós tenhamos essa coroa. Mas vai ter as dificuldades, vai ter os problemas, vai ter os desafios, mas o mais importante é que a nossa esperança está ali na eternidade. Tá? A nossa esperança está em Cristo. Veja que há um processo de Deus na nossa vida para que a gente chegue a alcançar essa coroa. Ela está lá reservada, mas a gente precisa tomar posse. E a gente vai tomar posse se a gente suportar, ter suporte, tá? Ou dar suporte para alguém chegar até lá. E também combatendo o bom combate. Então, combata o bom combate. Há uma coroa ali na frente, há uma coroa esperando por você. Não desista da luta, não desanime, não jogue a toalha, apenas persevere. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, ele diz que apesar ou além de ter combatido o bom combate, ele completa a sua carreira. Olha, eu vou dizer para vocês que completar a carreira no reino de Deus é só com a morte, é só com a nossa partida para a eternidade. E o apóstolo Paulo instrui a Timóteo: olha, Timóteo, já chegou o momento de eu ser oferecido como libação, eu combati o bom combate e eu completei minha carreira, ou seja, eu completei o propósito que Deus tinha na minha vida. Eu quero dizer para você essa noite, irmãos, que ainda Deus tem muito para fazer na sua vida. E se você desistir, você não vai conseguir completar aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Mas se você não desistir, se você perseverar, lutar no bom combate, você pode chegar no final da sua vida e dizer: olha, eu completei a carreira, eu estou partindo, mas eu combati um bom combate, eu estou completando a minha carreira. O apóstolo Paulo estava consciente de que ele estava partindo, de que ele ia ser martirizado, e aí ele fala para Timóteo: olha, eu completei, eu cumpri aquilo pelo qual Deus me chamou lá no início, quando ele se apresentou e eu vi lá a luz brilhante, meus olhos se encheram de escama. Deus falou para mim que eu seria um vaso de honra, para levar o nome dele entre os gentios. Então eu cumpri isso. E agora, Timóteo, já é o meu tempo de partida. Eu completei a minha carreira. E aí fica para nós agora essa pergunta: a nossa carreira, em qual estágio está? Início, meio ou fim? Se você está no início da sua carreira, combata um bom combate. Se você está no meio da sua carreira, combata o bom combate. E se você está no final da sua carreira, glorifique a Deus e continue combatendo até
Ele chamar para a eternidade. Combater o bom combate e completar a carreira é de fundamental importância para que o cristão herda a coroa que está reservada. Há uma coroa reservada no céu. Sabe o que eu vejo a Bíblia mostrando sobre essa coroa? É o prêmio. O prêmio que deram para Jesus ali na cruz foi uma coroa de espinho, como prêmio dele dizer que era rei dos judeus. Escreveram lá: este é o rei dos judeus. A coroa de espinho foi que Jesus Cristo aceitou para nos dar essa coroa de glória que está reservada. Ele tirou deste mundo aquilo que mais nos afligia na nossa vida para nos dar ali na eternidade uma coroa de glória. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo: olha, eu completei a carreira. Se você não completou a sua carreira, se você sabe que tem algo a fazer ainda, mas está desistindo, creia que ali na frente tem uma coroa para você. Então levante a cabeça, não desista, não desanime, persevere, bora para frente, e ali está pertinho, a coroa está reservada. Veja, o apóstolo Paulo diz: olha, eu completei a carreira e guardei a fé. É interessante que não basta só completar a carreira, tem que guardar a fé. Guardar a fé é ter convicção das promessas de Deus, é ter convicção de que tudo aquilo que Jesus Cristo falou: eis que eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, se cumpriu. Eu vou preparar um lugar, na casa de meu Pai há muitas moradas. A convicção que está dentro daquele que entregou a vida para Jesus Cristo, ela deve estar viva dentro dessa pessoa. E essa fé que deve ser guardada é a fé no Senhor Jesus Cristo. É a fé naquele que se entregou por mim e por você. Se você está desanimado, está com pouca fé, eu aconselho você a fazer igual aquele homem que falou: ajuda-me na minha falta de fé, Senhor. Eu quero convidar você a terminar a sua carreira com um êxito para herdar essa coroa da vida, a herdar essa coroa que está reservada através daquele sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque se você desistir de você mesmo, se você desistir das suas lutas, se você desistir dos seus desafios, se você desistir de Jesus Cristo, você vai estar praticamente anulando a obra de Jesus na cruz por você. É como se você dissesse que tudo o que Jesus Cristo fez até este exato momento não teve valor nenhum para você. Mas se você está desanimado, eu convido você essa noite a se animar em Jesus Cristo, porque há uma coroa reservada para você em Jesus Cristo. Há um prêmio, há um galardão para você. Anime-se em Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui o que é preciso para receber a coroa: combater o bom combate, suportar com perseverança, completar a carreira, guardar a fé. E aí é interessante nós lembrar que guardar a fé não é simplesmente como um ato religioso, é ter convicção dentro do coração daquilo que Jesus Cristo fez e quem Ele é e o que Ele prometeu para nós. Olha, e mais do que guardar a fé, nós precisamos ser fiéis a Deus. Ser fiel a Deus não é ser religioso, não é ser um mero espectador de culto, não é simplesmente ir para a igreja. Ser fiel a Deus é crer em tudo aquilo que Ele falou, que Ele cumpriu, que Ele prometeu e que Ele vai fazer. Ser fiel a Deus é praticar aquilo que Ele deixou para que a gente fizéssemos. Ser fiel a Deus é obedecer ao Senhor. E aí eu pergunto: tem sido fiel a Deus? Tem guardado a fé? Já completou a carreira? Já tem suportado as aflições?
Já está combatendo o bom combate? Então, tudo isso e algo mais é necessário para que a gente alcance, né, essa coroa que está reservada. Ela está lá. Cristo já conquistou na cruz do Calvário. Cristo já conquistou a coroa da vida. Cristo já conquistou a vida eterna. Cristo já perdoou os pecados. Cristo já justificou Deus mesmos. E agora está lá reservada a coroa. Está lá o prêmio para aqueles que for fiel até o fim. Olha só o que Apocalipse capítulo 2, 10 diz, a parte B do texto. Esse texto é muito conhecido e eu quero compartilhar com vocês. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Aqui, essa carta que foi escrita para essa igreja em Esmirna, mostra um pastor que passaria junto, digamos, com suas ovelhas, com seu rebanho, as tribulações, as dificuldades, as provações. Eles seriam postos a provas durante 10 dias, né? E aí a gente pode, em algum outro estudo, se aprofundar mais nesse texto aqui que fala sobre as tribulações durante 10 dias. Mas o que eu quero destacar aqui é que o texto diz que se eles fossem fiéis até o fim, apesar das tribulações, apesar da perseguição, apesar deles terem sido colocados à prova, se eles fossem fiéis até a morte, a Bíblia diz: dar-te-ei a coroa da vida. Há uma coroa, mas essa coroa que está reservada é após a morte, após a gente partir desse mundo para a eternidade com Jesus Cristo. Entende? Porque Cristo já conquistou a vida para nós na cruz. Ele venceu a morte na cruz e por isso conquistou a vida. Então, nós precisamos entender que há uma coroa reservada para cada um de nós. E a pergunta que eu fiz lá no começo, lembra? Se você tem essa esperança de que há uma coroa reservada para você na eternidade. Se você tem essa convicção de que está lá esperando você essa coroa, mas para que você tome posse dela, para que Deus entregue ela para você, você vai ter que combater um bom combate. Você vai ter que suportar as aflições, as provações. Você vai ter que completar a sua carreira, não chegou ao fim. Você vai ter que guardar a fé. Imagine, todos os dias da sua vida você vai ter que exercitar a fé. E você vai ter que ser fiel até o fim da sua vida aqui na terra. A vida terrena. Para que ali, na eternidade, Deus te galardoe com a coroa da vida. Há uma coroa reservada para nós. Creia que há uma coroa reservada para nós. Então, todos esses problemas que nós passamos, todas essas dificuldades, elas estão ali para nos aperfeiçoar para receber essa coroa, para receber esse galardão. E aí então, quem pode receber isso, pastor? Quem pode receber essa coroa? Ela está lá. Como alguém pode esperar algo que não vê? Isso é fé. Isso é guardar a fé. Eu não estou vendo, mas eu creio, porque foi o meu Senhor que me prometeu. É o Senhor que promete para nós. E a gente precisa confiar nele, se ele é o Senhor da nossa vida ou não, né? Então, veja, diz assim, capítulo 4 de Timóteo. Vamos voltar lá. Olha só. 2 Timóteo, olha só, verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Para quem é essa coroa?
é para todo aquele que entregou a vida para Jesus Cristo e aguarda a vinda dele. E eu quero dizer para vocês essa noite que eu creio que a volta de Cristo está prestes a acontecer. Eu não sei quantos dias, quantos anos, mas eu sei que o tempo está se abreviando, o tempo está ficando cada vez mais curto, e nós estamos passando, o tempo está passando, ele não vai voltar mais, não se recupera tempo perdido. E aí, todos aqueles que estão esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, todos aqueles que entregaram suas vidas para Jesus e esperam nele, vão receber essa coroa. Amém? Em último lugar, os fiéis. Só vai receber os fiéis e aqueles que aguardam a sua vida. Por que fiéis? Lembra que o texto de Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma coroa para você? Então persevere, combata o bom combate, lute com as armas de Cristo: oração, leitura da palavra, jejum, discernimento. Peça a Deus clareza e você vai ter todas as ferramentas para lutar todos os combates que você terá durante o dia. Que você tenha durante essa semana a convicção de que Deus te dá todas as ferramentas para você lutar um bom combate, para que você seja fortalecido no poder dele, para que você persevere todas as dificuldades que vier aí. E se não vem, glória a Deus. Agora, se vem, dê glória a Deus também e lute, persevere, combata um bom combate, complete a carreira, guarde a sua fé, seja fiel, porque há uma coroa reservada no céu para você e para mim. E nós vamos chegar no céu e vamos dizer: ó, a minha coroa está aqui. Deus abençoe. E agora nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração. Você que não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso hoje, você pode se colocar no seu lugar em pensamento e conversar com Deus, pedir perdão dos seus pecados. E se você não tem essa esperança, se você não tem essa coroa reservada no céu para você, se você tem dúvida quanto à sua salvação, peça para Deus agora, nesse momento, colocar a convicção no seu coração de que você tem essa coroa reservada no céu para você. Se você tem desanimado, você que está prestes a abandonar os caminhos do Senhor, se você está desanimado espiritualmente e fisicamente, este é o momento onde você pode colocar a sua vida de volta nas mãos do Senhor e orar a Ele agora e pedir para que o Senhor abençoe te fortalecendo e te dando forças para combater esse bom combate, para perseverar, para guardar a fé, para ser fiel e para encerrar a carreira com êxito. Vamos orar então? Feche seu olho. Se você tem alguém do seu lado, convide ela para orar em nome de Jesus. Agora, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos dê, ó Deus amado, em teu santo nome, força e coragem que vem do alto para que a gente possa combater o bom combate, guardar a fé, perseverar e encerrar a carreira, para chegar naquele grande dia, tanto o dia que o Senhor volta para buscar a sua igreja, quanto ao dia que o Senhor nos chamará à eternidade, para alcançar essa coroa que está reservada. Eu creio que o Senhor já está prestes a dar essa coroa a muitas pessoas, ó Deus, mas tem muitas também que precisam, ó Deus, da salvação em Cristo Jesus para herdar essa coroa. Ó Pai, agora nesse momento, Deus, essa pessoa que está colocando a sua vida diante do Senhor, tanto essa pessoa que aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, quanto esta pessoa, Deus, que quer voltar aos teus caminhos,
para que ela possa um dia alcançar e receber do Senhor essa coroa que está reservada, ó Pai. Testifica no coração dela, Deus, com o Espírito Santo, para que ela possa, Deus amado, entender que o Senhor perdoa pecados, que o Senhor restaura, que o Senhor dá força ao cansado, ó Deus, e fortalece aquele que não tem vigor. Ó Pai, abençoa este irmão, esta irmã, essa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, uma ótima semana e, para a honra e glória do Senhor, combata um bom combate. Deus abençoe.